computador. E começou a aula. Estamos dando aula de termodinâmica. A aula não, é apenas um bate-papo tranquilo, solto, um dia aleatório qualquer. Enfim, na semana passada eu falei para vocês que a prova, né, A1 seria até 1.7, a 2 em diante, falaremos sobre... Hoje, também, falaremos sobre a parte de propriedade termodinâmica para substâncias puras e simples, tá bom? Aqui, depois eu tenho que ajeitar esse PowerPoint aqui, que eu estou ainda formatando ele. Quando ele estiver bonitinho, organizado, aí eu mando para vocês, tá? Mando até pelo grupo do WhatsApp logo direto, que fica mais fácil. Bom, aí a pergunta é o que é termodinâmica e tal. Provavelmente eu passei esse videozinho para vocês na semana passada. Semana passada eu consegui passar esse vídeo? Eu não me lembro. Tem alguém aí? Alô? Abre o áudio. Passou sim, professor. Passei, né? Minha primeira aula hoje, professor. Tranquilo. Não, esse vídeo que fala mais ou menos do conceito de termodinâmica na física, compreender algumas relações. Quando você tiver esse material, tiver esse PowerPoint, você pode clicar lá no vídeo. É só um conceito geral do que é termodinâmica, e eu já vou falar isso nos próximos slides, então você não vai estar perdendo muita coisa, só não vai estar revisando, né? Para a maioria é uma pequena revisão, para você não vai ser a primeira vez. Então, falei um pouquinho da motivação da proposta, né, do curso, né, que vocês aprendam os conceitos fundamentais de engenharia, né, na disciplina, onde essa disciplina entra dentro da engenharia, seja engenharia... eu acho que essa turma, grande maioria, acho que é da engenharia mecânica, se eu não me engano. Se eu não me engano, é da mecânica. Que a civil não tem e nem a elétrica tem. Produção, então, menos ainda. Então, todo mundo é mecânico. Então, a aplicação na mecânica, na área da mecânica. Então, vou pegar exemplos da área da mecânica, vamos aplicar, vamos entender, vamos trocar ideias sobre isso, tá? Aí, falar sobre fornecimento de conhecimentos para entendimento de temas atuais, energia global, blá, enfim. Peraí, isso aqui é importante? Não, isso aqui. Aí falamos a origem da nossa energia, né? Por exemplo, a energia elétrica através das usinas hidrelétricas, olhando no cunho termodinâmico, o conceito de transformar uma energia em outra, só que nesse caso aqui, como a gente está falando de hidrelétricas, né? O conceito termodinâmico está ligado aos geradores, né? Que trabalham com o conceito termodinâmico, com troca de calor, para poder manter a temperatura sempre regulada e assim por diante. Temos as usinas termoelétricas, propriamente ditas, né? Que utilizam carvão como energia, carvão mineral, para ser mais exato. Temos as usinas nucleares, que também utilizam energia. Todas elas, note que todas elas não, perdão. A termoelétrica e a energia nuclear se utilizam da termodinâmica, dos conceitos termodinâmicos. Aí eu até falei um pouquinho, acho que é Angra 1, que a usina nuclear, o que ela faz? Ela pega o urânio enriquecido, bota numa água, uma super água, que a gente fala, né? Uma água super hidratada, enfim, é uma água especial, não é essa água de torneira que a gente toma, não. E aí, esse urânio que ele está excitado, né? Que quando em contato com água, ele aumenta a temperatura consegue chegar até 200, 300 graus da água, tá? E essa pressão que é gerada dentro do sistema com o urânio, né? Com o urânio enriquecido, gerando esse calor, tá? Essas pastilhas de urânio gerando esse calor, tá? Esse calor é levado às turbinas, as turbinas giram e força eletromagnética ocorre, né? Através da lei de Faraday-Lenz, tá? Que quando o objeto gira através de uma bobina e com a indução de um campo magnético, tá? Você tem corrente elétrica sendo formada. Aí eu tenho aqui, qual o impacto? Tá? Obviamente, as usinas termoelétricas, as usinas que utilizam o calor como fonte de energia, tá? Geralmente
impacto na questão da poluição, gerando carbono, né? Aquecimento global, através da camada de ozônio, proteção da camada de ozônio. Aqui fala, fazendas eólicas. As fazendas eólicas. Pô, Everton, as fazendas eólicas são tranquilas, pô. Ela pega energia do vento, tal, que é fluxos que é uma variação de pressão, né? O ar sai de um local com alta pressão para um outro ponto de baixa pressão, e a gente chama isso de vento. Tá? Também é um processo termodinâmico. A gente vai falar sobre unidade de estado, né? E aí vamos entender um pouquinho com relação à pressão, volume, temperatura, energia, tá? E como elas se correlacionam. Funções de estado. E aí a fazenda eólica, ela é ruim por quê? Porque às vezes elas ficam exatamente na frente ou em parte do caminho de árvores migratórias. E aí as árvores migratórias, elas acabam batendo nessas hélices, né? Que elas vão girando e elas não têm um time, né? Tá, tipo assim, vou passar por todas essas hélices aqui, não vou bater em nada. Acaba batendo, enfim. E, de certa forma, acaba também gerando carbono, porque gerando gás carbônico, né, para a atmosfera, porque para produzir essas torres você precisa de um processo fabril que gera carbono. É igual o carro elétrico. Você compra um carro elétrico, você diz assim, cara, eu estou ajudando, contribuindo para a saúde do planeta. Não, bebê. Você está utilizando corrente elétrica, eletricidade. Oi? O teu microfone está dando uma falhada, está ficando abafado. Abafado? Deve ser porque eu estou muito perto. Tá? Estou quase beijando o computador aqui. Agora melhorou um pouco? Deu uma melhorada. Tá, porque eu estava bem perto aqui. Enfim. É porque o ventilador tá aqui perto de casa. Você lembra que eu falei que tem mosquito aqui pra caramba, aqui, porque eu moro em Caxias, né? Eu moro perto do antigo lixão, aqui no Jardim Gramacho. Não sei se alguém conhece. Assim, ainda existe um resquício longe de mosquito aqui nesse inferno. Enfim, fora que eu moro também num lugar que é muito mato, o quintal é muito grande, tem muito mato. Então, choveu, meu amigo, eu viro banquete de mosquito. O ventilador está ligado, tô com medo de vocês tá atrapalhando o áudio de vocês. Mas vamos lá. O ventilador mesmo a gente não está escutando, não. Tá limpo, então, o som está limpo. Tá, menos mal. Show. Tá bom, tá direcionado. Então, vou tentar falar um pouco mais longe do computador. É porque dá aquela impressão estranha que vocês não estão ouvindo, eu estou chegando cada vez mais perto. Quando eu vejo, já estou quase com a cara na tela. Não, fica tranquilo que o som do ventilador do vento, né, a gente não está escutando, não. Nem o pessoal da igreja gritando na frente da minha casa, não. Não, também não. Muito bom, porque eles tocam muito mal. Enfim, continuando. Então, por mais que você tenha um carro elétrico, o que acontece? Eu tenho um carro elétrico, não estou gerando... Primeiro, a bateria, para ser produzida, ela gera uma quantidade absurda de carbono, porque ela precisa de um teor de pureza, tá, nas suas células, né, de armazenagem de energia, um teor de pureza absurdo, e para isso você tem um gasto enorme de energia para a produção. E essa energia gera poluição. Também a questão das usinas. Dependendo da região que você mora ou do país que você vive, tá? As usinas, a maioria das usinas são termoelétricas à base de carvão, queima de carvão, ou são usinas nucleares, né? As usinas nucleares são as mais limpas, tá bom? São as mais limpas que tem. Por que pareça, a usinas nuclear é limpa? Se for bem hermeticamente isolado, tudo bonitinho, dentro das normas mundiais, tal, tererê, as usinas nucleares são as melhores do mundo, tá? Porque o material radioativo enriquecido, ele tem uma vida útil de 10, 15, 20 anos. Então, assim, você não tem semanalmente toneladas e toneladas de
de galões, né, de metálicos fechados, com aquela símbolozinho sendo jogado no mar, como aquele filme, aquele desenho antigo do Capitão Planeta. Quem é velho conhece. Capitão Planeta, graças a Deus que aquela vergonha não está aparecendo. Aquele desenho era podre. Mal feito pra caramba, feito com real. Enfim. Então, você está no carro elétrico não quer dizer que você não consumiu energia, tá? A quantidade de carbono que você gerou é quase igual à quantidade de um carro a combustão, tá? Aqui é uma planta solar, né? Que são várias placas solares. A placa solar gasta carbono, para você pegar o silício, botar ele com alta pureza e dopar ele com outros elementos para poder gerar o efeito fotoelétrico, tá? Na placa solar, você gera uma quantidade de gasto termodinâmico absurdo, tá? Bom, aqui alguns exemplos, só para a gente entender com relação à parte de custo, né, que você tem, ó. Aqui são os renováveis, né, 41%. Biomassa, cana-de-açúcar, se puder, sempre use álcool no seu carro, tá? O custo da cana-de-açúcar, do combustível, o etanol, ele é menos poluente e ele é mais barato, né? Porque vem de uma linha natural, né? Vem da cana-de-açúcar. Também tem de mamona, né? E outros tipos de materiais também que geram. A mamona hoje é utilizada para fazer o diesel, tá? Enfim. Aí eu tenho a hidráulica, tenho a lenha carvão e a vegetal, 8,3%, que é renovável, né? Você pode usar, sempre plantando. Opa, professor. Boa noite. Boa noite. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a área da hidráulica aí? Da hidráulica, essa parte aqui? Isso. Então, aqui todo sistema hidráulico ele pode ser renovado, tá? Por exemplo, se você tiver um reservatório d'água que pega a água da chuva, porque o processo cíclico de chuva vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma planta de uma usina hidrelétrica que utiliza, obviamente, a energia potencial, que é a queda d'água, tá? A água cai, passa pelas pás de um motor, né? De um eixo rotativo, e aí esse eixo, através de campo magnético e indução elétrica, campo elétrico gera corrente elétrica, que é o efeito Faraday-Lenz. A gente vai falar em algum momento sobre isso rapidamente, porque para a área de engenharia mecânica e termodinâmica isso é importante. Então, na hidráulica, no mundo, tá? São 12,5% de usinas que existem, onde dessas 12,5%, acho que 80 e poucos por cento são no Brasil. Poucos lugares do mundo utilizam a usina hidrelétrica, tá? Ou sistemas hidráulicos para renovação de energia. Tá? Por exemplo, um boiler, né? Se você usa um boiler, você aquece, você gera vapor, esse vapor para fazer, por exemplo, cachaça ou fazer cerveja, né? Um processo de você aquece o líquido que você tem interesse, por exemplo, uva. É mais fácil em casa. Se você for tentar fazer, por exemplo, alguma bebida alcoólica em casa, eu sempre digo para fazer com pêssego, tá? Pêssego. Você compra pêssego, tá? Deixa ele ficar bem maduro, o mais maduro possível, quase estragando. Você pega esse pêssego, corta ele, limpa ele todinho, bota dentro de uma panela com água, deixa durante uns 5, 6 dias, tá? E depois, aí você vai tirar você pode tirar o pêssego de dentro ou pode deixar ele lá, não tem problema não. Tá? Aí você vai fazer todo um sistema fechado de canalização, onde você aquece, isso é um processo hidráulico, tá? Termodinâmico com hidráulico entrelaçado. Você vai colocar lá vai aquecer. Perdão, eu falei, tem que botar açúcar, tá? É sempre bom botar açúcar ou melaço, para poder aumentar o processo de fermentação. Tá? Durante esses 10 dias, quando o pêssego estiver dentro dessa água,
botar açúcar ou melaço. Aí você vai ficar lá aquela água, mais ou menos uns 10 dias, depois você bota no sistema fechado uma panela de pressão, e aí você vai botar um cano que vai interligar ai meu Deus, um solenoide, né? Ele vai, é igual que quando você compra água de coco, que o cara bota o coco dentro de um sisteminha fechado, onde tem gelo dentro, que aí passa lá o caninho enrolado ali, e aí aquele vapor de água, ele vai se condensando e se transformando em líquido. E aí ele vai cair em determinado local, né? Você bota um local lá para aquele líquido cair, né? As primeiras gotas não beba, aquilo ali tem um alto teor de alcoólico, quase 90%, você está literalmente bebendo álcool etílico a etanol quase, tá? Então é perigosíssimo, então não beba os primeiros, sei lá, 100 ml, jogue fora, e aí deixa cair o restante. E aí você vai obter, dependendo de, sei lá, 10 litros, você consegue obter 1,5 litro a 2 litros de vinho de pêssego, tá? Com um alto teor alcoólico, que pode quase um absinto de pêssego. Olha eu ensinando a fazer bebida alcoólica caseira e esqueci o nome da Ambev vindo na minha casa aqui me processar. Enfim, na verdade, você pode fazer bebida alcoólica com qualquer tipo de fruta, tá? Qualquer tipo de fruta. Cachaça, você pode utilizar cana de cana, né? E comprar 2, 3, 4, 5 litros de cana de açúcar. Vinho, geralmente é uva, pêssego ou abacaxi. Geralmente você obtém vinhos ou algo parecido com vinho, tá? E é isso. E cerveja tem um pouco mais, cerveja tem muito mais palhaçada no meio, assim, aí já não é tanto a minha área, mas está ligada à hidráulica e são sistemas renováveis, né? Aí o não renovável, 59%, tá? Petróleo e seus derivados, gás natural, carvão mineral e urânio, tá? Aí vamos lá, aqui alguns dados, tá? Caso vocês tenham interesse de fazer um TCC na área de mecânica relacionada a partes de meio ambiente, com uma pegada mais em termodinâmica, ou na mecânica mesmo, esse material é um material que vai te dar bastante informação, vai te ajudar. Tem algumas informações genéricas que eu deixei aqui só para pegando na internet, tá? Só para vocês entenderem, com relação a transporte, indústria, residência, setores, tal, tá? Aqui é a geração de energia elétrica a partir do carbono, as termoelétricas, né? China, Estados Unidos, Europa, Brasil é quase nada, tá? A maioria das vezes as nossas termoelétricas ficam desativadas ou só no default, no mínimo necessário, tá? Aqui um sistema bastante interessante que já é utilizado e é vendido aí nessas grandes casas de materiais de construção, tá? Eu tive isso em Itaipu, eu tinha em casa, nossa, a gente queimava de queimar a pele, assim, tinha dia. Esse aqui é um aproveitamento de energia solar por aquecedor solar, tá? Através de processos de convecção. O cara que criou esse sistema e patenteou, ele está muito rico durante 20 anos, pelo menos. Tá? Muito. Quando eu digo muito nisso. É tipo, milhões por ano que ele ganha. Tá? Porque esse sistema é vendido em todo o território nacional. E aí é basicamente um sisteminha onde a água é aquecida, né? O que acontece? Acontece um processo termodinâmico onde a parte de cima fica quente e a parte de baixo fica fria. Essa parte de baixo fria, ela passa por aqui, ela vai passar dentro desse sistema fechado de canaletas que estão pintadas de preto e com um vidro por cima para poder fazer tanto o processo de radiação quanto manter o processo de convecção interno, e aí essa água volta para o sistema novamente, para o outro lado. E aí, lembrando que o frio fica embaixo,
está entrando água fria embaixo, fazendo o processo. E a água quente sobe. Aí a água quente é colocada aqui e desce para o chuveiro. Mas quando eu digo é quente de pelar, de arder. Que tem, assim, lá em Itaipu, onde eu morava, né, que era esse sistema, tem que ligar a fria, tanto que a fria era por debaixo da telha, porque se a fria fosse por cima da telha, que às vezes acontece esse erro, tá? A fria também está quente por causa. Então, a fria não consegue misturar com a quente, dá um quiprocó. E quando ele diz aqui, ó, 50 a 70 graus, é isso mesmo, tá? Com certeza chega a 70 graus, com absoluta certeza, que eu já me queimei várias vezes, que eu esquecia, ligava, nossa, eu enfiava. E ela podia estar frio. No frio, eu acho que eu nunca cheguei a medir, e chegava facilmente a 28 graus, a 30 graus no frio, mas frio mesmo, tá? A água era quente e era bom, o processo era bom. Olha, para conservação de energia mecânica, né, teríamos um rendimento máximo de 13%. Quando ele bota aqui pontos de exclamação, 13% é coisa pra caramba de conservação de energia, tá, gente? A gente está falando que um carro gasta, em média, no máximo, de 18% a 20% do que ele consome. Ou seja, se você bota lá 100 litros de combustível no seu carro, só 18 foram realmente utilizados pelo seu carro. O resto virou barulho, aquecimento, evaporou, enfim, condensou, tá? Foi tudo, menos utilizado para o processo. Então, quando eu digo 13% num sistema tão simples como esse, é coisa pra caramba. Tá? Até 50, 60 anos atrás, o rendimento dos carros não chegava a 12%. Combustível do combustível que era usado. Óbvio, né, que o combustível era bem mais barato, porque o petróleo era mais abundante naquela época. Tá? Mas hoje em dia, custo-benefício, né, a coisa fica um pouquinho mais cara do que a gente gostaria. Aqui é outro exemplo, ó, fluido térmico, tá? Deixa o aquecedor de 300 a 400 graus Celsius. Aqui você consegue fritar comida, né? Fazer comida, tá? Fazer comida mesmo, tá? Você bota as panelas são colocadas, geralmente tem um gradeado com onde você coloca as panelas, tá? Você tem que botar um óculos escuro, tá com a mão protegida, né? E aí você coloca as panelas aqui que você quer e faz pipoca, feijão, arroz, frita ovo normal, faz tudo aqui, tá? Esse sistema é muito utilizado em lugares que tem difícil acesso, né, a tecnologias, a eletricidade, a gás, canalização, a energia elétrica, enfim, a combustível, tá? Geralmente deserto ou lugares afastados dos grandes centros. Tá? E aí algumas ONGs e algumas entidades internacionais ou nacionais, até o próprio Estado, costumam colocar esses tipos de equipamentos, tá? Note que ele é um sistema espelhado côncavo, tá? Que concentra a luz em um determinado ponto. Tá? E aí você consegue chegar de 300 a 400 graus Celsius facilmente. Olha aqui, hein? Para a conservação de energia mecânica, teríamos um rendimento de 56%. Isso aí é maravilhoso. Mas é o mesmo sol que bate aqui, é o mesmo sol que bate aqui. Tá? Só que esse aqui só tem 13% de rendimento. E esse aqui tem 56%. Tá? Então, que são duas coisas que eu digo para vocês. Se vocês puderem anotar aí no cantinho e se aprofundar um pouco mais, isso aqui na engenharia mecânica, TCC, na engenharia mecânica, poucos fazem TCC direcionados a essa parte, tá? Bom, termodinâmica, energia e ecologia, estão todos eles entrelaçados, né? Eu mostrei isso para vocês. Aqui agora vamos para a parte fabril, tá? Que é um ciclo de potência de vapor, nós vamos falar um pouquinho mais com detalhes para A2, tá? Que é fluido de trabalho, aqui, ó. Isso aqui é uma caldeira, onde ocorre o calor, aí desse calor gira uma turbina que gera trabalho, tá? E você pode, esse valor vai para parte do que sobra, vai para um condensador,
que pode condensar a água, resfriando a água, e aí, através de energia elétrica, você consegue bombear boa parte dessa água de novo para a caldeira. Claro que se perde de alguma forma, tá? Mas você consegue aproveitar boa parte dessa água e volta para a caldeira e, novamente, gera rotação aqui da turbina, e aí essa turbina tem N funções, né? Dependendo da fábrica que você estiver trabalhando. Aqui um outro, ó, você tem um compressor, né? Um compressor que geralmente ele pode comprimir aqui água comprimida, que vai ser aquecida a temperaturas absurdas, e depois disso aqui gera uma turbina, tá? Que vai gerar trabalho e exaustão. Tá? E essa turbina vai ser utilizada com alguma finalidade. Geralmente em redes, sistemas hidrelétricos, empresas de distribuição de energia, empresas que fabricam esses tipos de turbinas para navios, por exemplo, isso aqui é muito utilizado em navios. Tá? Eu não sei se isso aqui equivale a um navio, a parte interna de navio, eu acho que não. Tá? Mas os navios trabalham muito com esse sistema aqui. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Os navios mais antigos, os barcos mais antigos, trabalhavam com algo muito parecido com isso. Tá? Aqui, ó, célula a combustível, tá? Para quem nunca ouviu falar, quando o cara fala assim, o fulano pegou, fez um carro à água, fez um sei que lá água. É isso aqui que ele está dizendo, tá? Você tem um anodo e um catodo, que vai gerar uma diferença de potencial, logo vai gerar energia elétrica, tá? Aqui eu tenho 2 eletrodos, 2 plaquinhas de material hiperporoso. Você vai fazer o quê? Vai entrar hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, tá? E embaixo sai a água, tá? Você joga a água para fora. Isso aqui é uma célula a combustível. Existe célula a combustível que é o contrário, que entra a água entra dentro de um material que vai ácido, né, com certo grau de acidez, que vai separar os íons. Esses íons vão gerar um lado da placa anodo e um outro lado catodo, e o catodo ou anodo, não me lembro agora, vai formar um gás, que é o gás hidrogênio. Aí esse hidrogênio é armazenado em algum lugar e é utilizado como, por exemplo, combustível. O hidrogênio, ele é de 3 até 8 vezes, tem uma energia, né? Energia de queima. A energia de queima dele é de 3 a 8 vezes maior do que o combustível, do que o diesel, ou do que o álcool, ou a gasolina. Tá? Então, o hidrogênio é muito bom. Então, quando você trabalha, por exemplo, com sistemas de produção de hidrogênio para explosão, que você coleta esse hidrogênio e joga para um motor de carro, por exemplo, tá? Esse hidrogênio explode lá dentro, tendo um rendimento muito maior, até 8 vezes maior. Significa que o seu carro ele pode, no mínimo, ter um rendimento de 3 a 3 vezes maior, ou chegar até 8 vezes maior. Por exemplo, se você gastava R$30 no seu carro, você passa a gastar 10 para percorrer a mesma distância. Ou se você gastava R$80, você passa a gastar 10 na mesma distância. Fala. Então, com base no que você está falando agora, Sim. Eu queria entender por que a indústria, por exemplo, automobilística, enfim, até mesmo de aviação, né, seja ela militar ou civil, por que não fazem uso dessa tecnologia, por exemplo? O que inviabiliza isso, por Dinheiro, exemplo? bebê. Dinheiro. Isso é muito caro, é isso? Não, isso é muito barato, isso é fácil de fazer. Eu tenho um projeto, já fiz um carro, na verdade já coloquei em 2 carros já, um Fusquinha e um... Ai, meu Deus, esqueci o nome do carro, uma Picasso, uma Sara Picasso. Coloquei nos 2 o equipamento, né, junto com 2 alunos, era um projeto deles. O último agora deu um rendimento de quase 7,8 no carro. O carro andou 300 quilômetros com 1,5 litro de gasolina. Só utilizando a água, né? Utilizou a água... A água como fonte principal de carburante. A água é a fonte principal. A água é a fonte principal, isso. A água é a fonte principal de combustível. Everton, depois eu tenho uma pergunta também, tá?
Tá bom. Não, isso aqui é a cara da engenharia mecânica, tá? Qualquer coisa só vocês... Tá, então deixa eu fazer ela agora. O que você falou aí que tem como transformar, você vai quebrar as moléculas da água, mas tem como depois retornar para a água de novo isso daí, esse processo? Cara, o que acontece? Você vai produzir, vai quebrar a água, o hidrogênio vai embora. Ao invés de você produzir CO2, carbono, você produz uma quantidade absurda de oxigênio. Você despolui o ar. Você não consegue aproveitar a água, mas essa água é perdida, ela é dissociada. Mas, então tá, e vamos dizer assim que o mundo todo resolva utilizar esse processo. Você pode fazer água destilada, utilizando, por exemplo, água do mar, através de água de destilação de água, entendeu? A água é muito mais barata de ser coletada e armazenada do que, por exemplo, o petróleo. Entendeu? Não, então, se o mundo todo hoje já usa o petróleo como fonte de energia principal, a substituição poluente, né? para a água é antipoluente. Cara, não agora, mas quando a gente, mais para frente, eu vou apresentar para vocês um videozinho de vários inventores que criaram coisas incríveis. Se tiverem curiosidade, pode até assistir antes, que é Power, o poder da energia. Acho que o poder da criação Power, o poder da energia. É muito bom, fala sobre vários inventores. E aí vocês vão ver assim, todos eles morreram inesperadamente por tiro, assassinado, veneno, afogado, tá? Todos morreram ou morreram ou foram inventaram uma prisão louca lá, foram ameaçados de morte por grandes empresas. É bem legal. Hoje se aceita muito bem, está começando a se aceitar um pouco mais essa questão da água, né? Da célula combustível a partir da água. Mas até uns 10, 20 anos atrás, não. Imagina um Uber, cara. O cara é Uber. O cara tem isso instalado no sistema dele. Cara, olha que coisa maravilhosa. Na verdade, Everton, o que acontece em relação a essa aceitação que você está falando é porque hoje existem, na verdade, grupos, né, de ambientalistas, né? A gente fala hoje muito a respeito da defesa ambiental como um todo. Então, isso eu acho que acaba fortalecendo esses grupos e batendo de frente com o sistema, né? Então, assim, por isso que ele hoje em dia... Olha só, você vai desbancar o petróleo. Se esse negócio fosse pego de verdade para uma grande empresa, uma multinacional que trabalha com essa parte de motor, alguma coisa do gênero, e abraçar e dizer assim, não, eu quero fazer isso, cara, você quebra o mercado. Não é que você quebra o mercado. Todo o mercado produtivo, que o petróleo vai ter um concorrente absurdo, porque quem vai concorrer com a água? Choveu, pronto, você coletou a água. Entendeu? Assim, é algo muito louco. O cara não vai... E aí, por isso que existe essa dificuldade absurda. Você vai quebrar, literalmente, todo o monopólio de combustível fóssil do mundo. Sabe quando o combustível à base de água, como catalisador, né? Porque a gente não usa água, a gente, na verdade, quebra o oxigênio e o hidrogênio e utiliza o hidrogênio e o oxigênio é jogado para fora. Lá para 2040, aí que o petróleo vai ter uma dificuldade absurda de obter petróleo, e aí, obviamente, você é obrigado a recorrer a recursos mais naturais, né? Mas se já tiver esgotado os recursos naturais, né? Aí, obviamente, já tiverem destruído o planeta, tiverem acabado. Isso aí. Exatamente. Essa é a linha de raciocínio. Sacou? Mas isso é culpa de quem? Isso é culpa de quem? Isso é culpa do engenheiro mecânico. Você faz merda. O engenheiro mecânico não bota banca para poder gerar combustível limpo, energia limpa, com água. Palhaçada. Bom, vamos lá. Mas eu vou convidar uma... Pode falar, desculpa. Pode falar, eu não vi. Não, disse que é grana, tudo envolve dinheiro, né? Eu vou convidar um aluno no futuro próximo para dar uma palestrinha para vocês
sobre esse gerador através de hidrólise, tá? Que é o combustível eu até abaciado. estou me envolvendo nessa discussão aí, porque, cara, eu já pensei 1 milhão de vezes em fazer isso no meu carro, e eu já vi vários vídeos de internet de pessoas fazendo. Cara, Até que um belo dia cara, é a coisa mais boba do mundo. Mas eu vi um engenheiro provando que não funciona, cara. Você tem que ter plaquinhas. Não, olha só, existem vários sistemas, tá? Vários sistemas. O engenheiro, quando ele vai provar, geralmente ele é pago por uma empresa multinacional para poder fazer com que a pessoa fique descrente, né? Para desmotivar as pessoas, tá? E ele pega um sistema que é o sistema errado, que não dá certo, tá? Aí ele pega o que não dá certo e mostra. Porque, na verdade, existem mais de 50 tipos diferentes de sistemas de aproveitamento de água para produção de hidrólise. Então, para o cara provar que não funciona, ele não pode provar com um aleatório que ele pegou. Ele tem que provar com uns 50. Mas eles nunca fazem isso, porque dos 50, uns 20 e poucos, funcionam muito bem. Entendeu? Sim, sim. E aí o cara não faz. A ideia é sempre te motivar. Aí daqui a 20 anos, você vai ver, aí vai começar os carros, vai ter carro elétrico e vai ter carro movido a energia combustível, a água, entendeu? Com quebra d'água, com hidrólise. Complicado. Eu imagino que até um carro que seja modificado e funcione dessa forma, que deve ter meia dúzia de pessoas que fazem isso por aí, talvez seja impedido. Tipo, quando você vai num Detran da vida, né? Fazer vistoria no carro, eles te incomodam com relação a isso? Provavelmente, porque não pode. O Detran já de qualquer estado já está ciente desse tipo de tecnologia. E eles têm lá o Proforme para poder atuar com relação a essa tecnologia. Então, assim, você tem que fazer um kit ao qual, todo ano, quando você for ao Detran, você tem que tirar esse kit, desativar ele, deixar ele guardadinho, passar pelo processo, remontar e viver. Porque, por enquanto, se o Detran parar, ele não pode pegar, levanta o capô, não existe nenhuma lei para isso, entendeu? Levanta o capô, deixa eu ver aqui seu carro. Mas ele vai pedir que seu carro for a gás, pedir gás, daí o documento aí do gás, documento não sei o que lá, é isso, entendeu? De vistoria. Mas, com relação a essa parte de água, não, que não existe. O cara não vai poder, quer um documento aí do seu reator de hidrogênio. Vai falar, não é homologado, né? Ninguém não homologou isso. Não existe. Tem algum senador, algum deputado, enfim, algum desses malucos aí resolver, eles podem jogar aí, mas eles vão estar brigando com gente grande, entendeu? Não vai funcionar. Vai morrer, né, cara? O cara vai morrer, vai dar merda. Vai dar merda. Aqui tem os sistemas de potência, para vocês terem uma ideia, né? Placa fotovoltaica, célula solar térmica, turbina, nananana. E aí a faixa típica, né, de rendimento, tá? Aqui, ó, 10%. Geralmente funciona entre 5 e 10, 20 e 25, depende muito do trabalho. Aqui são os automóveis, tá? Combinado, tal, a potência. Professor, Diesel. o terceiro slide para trás é sobre ciclo de refrigeração. Esse não. Mais um slide para trás. Isso. Você ia falar alguma coisa sobre isso aí que você pulou. Puta merda, pulei. Verdade, obrigado. Sistema fechado, não é? Um sistema fechado abre aspas, tá? Aspas. Aí aqui é um ciclo de refrigeração que ele é o antigo, tá? Não é o atual, que é feito hoje. Quem trabalha com isso depois pode explicar melhor, porque eu vou explicar da forma mais rústica e bizarra, porque não é a minha área, tá? Basicamente, você tem um compressor, que tem um rotor, e ele gera um trabalho, esse trabalho retira calor de dentro através das serpentinas, tá? E joga novamente para o condensador, joga para o condensador, do condensador joga para o compressor e o sistema vai rodando.
Aqui dentro tem um líquidozinho, que é o líquido que auxilia na retirada de calor do sistema, né? A troca térmica, tá? E aí é uma das explicações por que aqui atrás geralmente está quente, porque ele está retirando o calor de dentro do sistema, né? Então, naturalmente, aqui atrás vai ficar quente. Tá? Sabe dizer qual é o nome desse fluido aí, professor, que fica dentro aí? Menor ideia. É um fluido branco. Uma vez eu... É gás refrigerante, né? É conhecido como gás refrigerante. É, o fluido refrigerante. É o R alguma coisa. Ah, tá. R32, eu acho. Eu não conheço, não. Depois dá uma pesquisada aí. Vale a pena. Ainda mais que vocês estão da engenharia mecânica, isso é uma informação importante. Everton, você é engenheiro, qual é a sua especialidade? Não, eu sou físico, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc na área de engenharia de materiais e sistemas complexos, materiais complexos. Hoje, depois de muito tempo, eu voltei a fazer faculdade, eu estou fazendo faculdade estou no 5º período, fazendo lá na Rural, fazendo engenharia de materiais. Eu fiz mestrado, legal. Doutorado, né, blá, 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 na área de engenharia de materiais. Eu falei, porra, vou fazer a graduação e pegar o CREA, né? Nadar e morrer na praia. Aí agora eu tô na luta aí junto com vocês, trabalhando, estudando, feito um tarado. Não dá para parar, né? Não dá para parar não, cara. Não dá para parar não. O mercado de trabalho te engole se você... Te engole não, te cospe. Antes te engolisse. Ele te cospe se você não tiver especializações, não tiver... Sair um pouquinho do mundo. Há 20 anos atrás, você ter engenheiro era assim, meu Deus, fulano é engenheiro. Parecia que estava Jesus descendo, aparecendo na terra, quando assim... Fulano, não, meu irmão é engenheiro, meu primo, meu cunhado, não, meu marido, minha esposa. Nossa, o povo parecia que era engenheiro junto, entendeu? Hoje em dia, cara, você é engenheiro, caguei. Quanto mestrado? Você tem quantas pós você fez? Pô, não vai fazer doutorado não, cara? Caraca, você não vai estudar sobre tal coisa, né? É assim, cara. Mercado te cospe, mercado não te engole. Isso é que nem o inglês, né, professor? Inglês, cara, inglês tem que ter. Até o inglês não tá valendo mais de nada, não, né? Até meu filho fala inglês jogando videogame. Sim. Cara, inglês... Já fala inglês, tá tudo bem. E aí? Mas o quê? O engenheiro hoje, para poder trabalhar, por exemplo, na Ternium, na Gerdau, que é Cosigo, né, Gerdau, na, sei lá, Latex, ou qualquer dessas empresas assim, essas usinas, empresas multinacionais, até a Petrobras, tem que ter inglês e inglês de intermediária fluente, tá? Antigamente, pedia intermediário na boa, só intermediário já estava bom. Hoje, algumas já pedem fluente, por exemplo, na Ternium pede fluente. Se você for tentar fazer... Toda a documentação é em inglês, né? Toda a documentação, você vai conversar com os técnicos que consertam ou que trabalham, são geralmente da Europa ou dos Estados Unidos, e a linguagem universal, tanto econômica quanto técnica, na área da ciência, né? É inglês, é o inglês, entendeu? O inglês é a mãe de todas as línguas. A mãe de todas as línguas, é a que domina, né? Todas as outras. Por exemplo, o mandarim é a língua mais falada do mundo, por que pareça. Mas o chinês, ele tem que falar inglês para poder ir para um congresso internacional ou para ver algum tipo de projeto, alguma coisa em outro país. Entendeu? Inglês é a base. Predominante, Oi? O inglês ele é predominante no mundo inteiro. Predominante. Cara, todo dia, querendo ou não, eu me forço a ficar de 30 minutos a 1 hora. Às vezes eu boto o celular no carro, tem 1 hora de viagem para qualquer lugar, eu boto o celular, boto fone de ouvido, né, uma orelha só, né, senão dá merda. Tô dirigindo. Aí boto lá e fico ouvindo, cara. Listening, fico ouvindo lá o povo falando, contando história, contando alguma coisa, um audiobook. Eu vou ouvindo. Para treinar, para não perder, entendeu? Para não perder a fluência. Assistir filmes também sem legenda seria interessante. Ajuda. Né? Ou com legenda em inglês também ajuda muito. Sim, bastante. Ajuda muito. No comecinho é sempre bom botar legenda em inglês.
Ou E- passa 6 meses lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos, que você volta. aí imersão é outro nível, mas aí nem todo mundo tem grana para poder ficar 6 meses off, entendeu? Fazendo cursinho nesses países. Não dá, é caro. O cara gasta no mínimo, na base de 25 a 30 mil para ficar 6 meses lá. E isso morando num hostel, junto com 20 pessoas no mesmo quarto, entendeu? Vamos lá. Primeira e segunda lei da termodinâmica. Tá? A primeira lei da termodinâmica diz que se você tem energia gerada, essa energia ela provém de alguma fonte quente, tá? E essa fonte quente pode gerar nesse sistema de energia trabalho. Então, é calor se transformando em trabalho. E esse calor, para se tornar em trabalho, ele tem que gerar energia, ou seja, a soma do calor com o trabalho é energia que a gente chama de energia térmica, tá? Aqui tem um exemplozinho aqui de uma máquina térmica mostrando a explosão, né? Ocorre a explosão, dessa explosão ele faz girar a roda. Esse foi umas primeiras ideias de experimentos que ocorreram para os primeiros carros, tá? Os primeiros carros eram movidos por água, tá bom? Era carvão e Isso água. é energia gerando trabalho, né? Exatamente, energia gerando trabalho. Não é que, olha só, ocorre a explosão, mas tem a saída aqui, ó. Olha a saída aqui, ó. Tá? Você tem calor entrando, que a gente chama de calor quente, e aqui tem calor frio saindo. Tá frio por quê? Porque a temperatura é menor que a outra. E aí ele explode, faz o êmbolo subir, esse êmbolo pega, ele tem serrilhados, tá? Que não dá para ver isso. Se você chegar bem perto, ele tem serrilhadinhos. Deixa eu ver se você comentar essa imagem. Isso aí é um cilindro pneumático, professor? Olha lá, tá vendo? Serrilhado? Isso aí mesmo. Ó, tá vendo o serrilhadozinho? Ele explode. Era assim que os primeiros carros eram exatamente assim, tá? Era exatamente assim. Aí, só que essa explosão ocorria com o quê? Com água, com vapor d'água, tá? Aquecia, o vapor d'água fazia o êmbolo subir, tá? Através de pressão, essa pressão saía e aí ele retornava, né? E aí ele fazia novamente o movimento. Na verdade, a própria roda, com a força do giro, ele empurrava o giro e a própria roda, às vezes, auxiliava no processo para a descida. Tinha um sisteminha bem inteligente na época. Tá? Isso aqui é só uma demonstração simples. Não existe motor contínuo, tá? Se vocês olharem na internet. Eu vi na internet um cara que faz uma máquina que ela gera energia eterna. Não existe não, tá? Não existe mesmo, de verdade. Aí é que são os inventores, né? Os seus antepassados na engenharia mecânica, tá? Carnot, Joule, são todos os seus antepassados aí, ó. Todos os engenheiros, os iniciantes ao conceito de engenharia mecânica, tá? Que utilizava fontes de energia térmica. Clapeyron, Thomson, Clausius, tá? Rudolf Clausius. Nossa, Rudolf Clausius a história dele é bem triste, mas é muito bonita, por sinal. Tem até na Discovery. Aqui, aí Joule, né, explicando o efeito Joule. Alguém conhece o efeito Joule? Ou já ouviu falar em efeito Joule? Alguém tem ideia do que seria o efeito Joule? Abre o áudio para falar. Já ouvi falar, mas não conheço não. O efeito Joule, você, com certeza, em algum momento na sua vida, você utilizou do efeito Joule quando você tomou banho. Ou se você é mais antigo como eu, que quem tiver mais de... Resistência, não é isso, professor? Isso. Quem tem mais de 30 anos, mais ou menos, as casas eram todas... A lâmpada era lâmpada de incandescente, tá? Ou seja, a corrente passava naquele filamento, o filamento tinha uma resistência extremamente alta, absurda, e então, como boa parte da corrente elétrica não conseguia passar, o que ela fazia? Essa energia tinha que ser transformada em outra, né? Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que acontecia com essa energia elétrica? Ela se transformava em energia térmica. E aí surgem as lâmpadas elétricas.
o efeito da própria resistência do chuveiro também, né? Que também tem essa questão do aquecimento, da resistência. A parte da corrente elétrica aquece o filamento, e aí ele chega a uma determinada temperatura, a água passa por ele, né? E aquecendo a água. Tá? Esse é o efeito Joule. Mais um pouquinho. Já vou acabar, tá? Aí, semana que vem, a gente só vai fazer exercício. Só exercício, faca na caveira. Acho que eu botei muito grande. Agora melhorou. Ó, para entender melhor a primeira lei de termodinâmica, é preciso compreender as características dos sistemas termodinâmicos e os caminhos percorridos pelo calor. Como a gente viu lá atrás, com relação aos geradores, né, os grandes geradores, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um peso, para mostrar o efeito de trabalho, energia. Peso sendo... olha só, existem três... o calor, ele existe num sistema, tá? Esse sistema pode ser aberto ou fechado. O sistema é onde se localiza o objeto que vai absorver calor ou liberar calor, ou o sistema que vai gerar trabalho ou fornecer trabalho, tá, a ele. Tá? Nós temos a vizinhança. A vizinhança é o que manda calor ou manda trabalho, ou retira calor ou retira trabalho. Vizinhança é o que está em torno do sistema. Por exemplo, o gás aqui, nesse desenho, o gás a gente chama de sistema. Como ele está fechado, tá, por um êmbolo, é um sistema fechado. E aí, se ele vier calor do lado de fora, tá, para o processo endotérmico, ele absorver calor do lado de fora, ou seja, absorver calor da vizinhança, do que está aqui do lado de fora, tá, que é um processo endotérmico. Ele absorve calor, quando ele absorve calor, aí os parâmetros de estado, né, eles começam a atuar, que é a pressão, o volume, a energia interna, tá? E a temperatura começam a se alterar, e aí ocorre trabalho aqui, tá? Esse êmbolo sobe ou esse êmbolo desce, alguma coisa acontece, tá? Isso eu estou falando da primeira lei, vou chegar na primeira lei da termodinâmica com vocês. Aí, aqui o efeito de transformação, tá? Aonde que o êmbolo desce ou o êmbolo sobe. O êmbolo está lá embaixo, quando está desligado, ó. Está desligado. Aí quando eu aqueço, eu dou calor, o meu sistema não, a minha vizinhança dá calor para o sistema, e aí esse sistema aumenta o volume aqui dentro, tá? A pressão continua a mesma, porque continua sendo a mesma pressão, mas o volume variou. Consequentemente, o que ocorre aqui é trabalho, que você tem um deslocamento do êmbolo, tá? Trabalho nada mais é que a pressão vezes a variação do volume. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Através de exercícios também. Aqui estão as variáveis de estado iniciais. Variáveis de estado são pressão, volume, temperatura e energia. Isso cai na prova. Geralmente eu gosto de perguntar quais são as variáveis de estado. Tá? As variáveis de estado são as que influenciam termodinamicamente as mudanças físicas ou químicas do sistema, tá? Do que está aqui dentro. Tá? De um gás, geralmente de um gás. Geralmente a gente trabalha com um gás que é mais fácil para trabalhar. Tá? Aqui, ó, outra coisa que é importante para a gente saber. Isotérmico. Se eu tenho um processo isotérmico, significa que a minha temperatura não se altera, ela é constante. Isobárico, a pressão é constante. A gente vai ver isso em gráficos, tá? Como que os gráficos de pressão por volume, pressão por temperatura, volume por temperatura, eles dão a dica se o sistema é isotérmico, isobárico, isovolumétrico ou adiabático, tá? Então, isotérmico, temperatura constante. Iso é sempre constante, tá? Isobárico, tá de bar, né? Bar é um tipo de pressão, é uma unidade de pressão. Pressão constante. Isovolumétrico, tá ligado a volume, tá? Então, volume constante. Adiabático, não existe troca de calor entre a vizinhança e o objeto, tá? Ou seja, aqui, ó, não tem troca de calor. Quando eu digo que é adiabático, não tem vela.
essa velhinha acesa e apagada não existe, tá? Ela só está apagada. O sistema é uma garrafa térmica, por exemplo. Uma garrafa térmica é um sistema diabático, tá? Garrafa térmica você não tem troca de calor a princípio, né? Imaginando que ela é perfeita, você não tem troca de calor com o meio, tá? Mas você tem, por exemplo, aumento de pressão lá dentro. Uma vez eu fiz a imbecilidade de deixar sucos de abacaxi, um pouquinho de suco de abacaxi ficou no fundo de uma garrafa térmica que eu tinha. Tinha, né? Se deu, entendeu a palavra tinha? Por quê? Eu deixei por uns, sei lá, eu esqueci da garrafa térmica, caguei com a garrafa, com uns 12 dias ou mais. Maluco, eu fui abrir a garrafa térmica. Eu olhei, a garrafa térmica, pô, vou beber água e tal. Nossa, graças a Deus eu não virei a droga, eu não abri pro meu rosto. Cara, o negócio explodiu na minha mão, que ele saiu da minha mão, o negócio bateu no teto, de tal forma a garrafa térmica bateu no chão, nossa, foi horrível. Foi uma explosão. Ou seja, estava tendo troca de calor, temperatura? Não, ele era isotérmico. Alguma variação de volume lá dentro da garrafa térmica? Não, é isovolumétrico. O que estava acontecendo lá? Variação de pressão. Então, ele não era isobárico. A pressão estava aumentando absurdamente. E, ao mesmo tempo, não tinha troca de calor também. Então, ele era isotérmico, isovolumétrico, isotérmico, isovolumétrico e adiabático, mas ele não era isobárico. A pressão estava aumentando porque estava gerando... Ô, meu pai, como é que fala mesmo o processo químico que ocorre lá dentro para gerar álcool? Caraca, eu falei lá na frente, esqueci. Estava fermentando. Fermentação. Obrigado. Fermentação. Cara, e detalhe, tá? Eu abri na cozinha. A cozinha ficou fedendo a cachaça, parecia que eu tinha tomado banho de cachaça. Nossa, um fedor de álcool alcoólico meio adoçado, com um cheiro de abacaxi. Nossa, mas fermentou muito. Oi? Nesses processos que você está citando aí, isotérmicos, a entropia ela está envolvida nisso aí de alguma forma? A entropia não é dois, mas sim, a entropia ela é a desordem de um sistema, tá? Por exemplo, quando você queima o papel e você tem o carbono, você não consegue do carbono voltar para o papel. Então, você não tem... Significa que a entropia ocorreu ali. Tá? As moléculas se desordenam de uma forma... Entendi. As moléculas elas se desordenam de uma forma que ela não volta, é isso? Você, quando nasceu, né, foi gerado, assim, a primeira célula foi formada, qualquer pessoa, começou ali a entropia. Quando essa entropia zerar, é porque você morre. Você morre, aí um outro processo entrópico ocorre. Então, enquanto tiver entropia, tá bom. Tanto que na física, o pessoal fala assim, e aí, como é que tá a tua vida? Eu falei, pô, a minha vida está na mais perfeita desordem. Na perfeita, quer dizer, está na entropia, está rolando. Não estou parando. Enfim. E a entropia, ela entra onde aí? Entropia é uma transformação térmica. Entropia é um efeito térmico gerado por um fenômeno químico. Por exemplo, não fermentou? Então, ali ocorreu entropia. Ocorreu alguma geração de calor, mínima possível, mas gerou. Entendeu? Por exemplo, quando você queima a vela, né? Quando a cera derrete, ali é entalpia. Por que entalpia? Porque você está tendo cera no estado sólido se transformando em cera no estado gasoso. E aí você tem uma troca, você tem uma geração de calor para que ocorra isso, para ela sair de um estado físico e vá para outro estado físico. Aí é entalpia. Entropia está acontecendo? Tá. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Podem. Entropia e entropia. Tanto que existe uma relação matemática entre entropia e entropia. Oi? Mas nesses processos que você está citando, a entropia se aplica, mas não a entalpia. Por exemplo,
A unha está crescendo, né? Mesmo depois que a gente morre, a unha continua crescendo. Ela cresce nos primeiros meses ainda. Unha, cabelo, tudo cresce. Nos primeiros 2 meses, ela continua crescendo. Tá já só assim, a unha e o cabelo está crescendo. Aí o que acontece? A entropia ainda está acontecendo ali, tá? Mas a decomposição do teu corpo é entalpia também. Tem entalpia e entropia acontecendo. Qualquer tipo de mudança química que gere energia para acontecer, ou ganho de energia ou perda de energia térmica, tá? Calor, é entalpia, ou no processo químico. A entropia é a desordem. Eu posso ter, por exemplo, hidrogênio mais oxigênio formando água. E posso ter o processo inverso. A água se transformando em hidrogênio e oxigênio. Entalpia. Nesse processo existe entropia? Não. Todo processo, entropia é processo direto. Ele não vai e volta. Ele não é direto e inverso. Na química, entendeu? Na química você vai e volta. Tem processos químicos que você consegue gerar, por exemplo, eu tenho sal e base forma, perdão, ácido e base forma sal e água. Eu posso ter água e sal formando base e ácido, entendeu? É um processo de retorno, mas eu tenho um gasto térmico. Eu posso voltar, eu tenho entalpia. Mas, nesse caso, quando eu tenho ida e volta, eu não tenho entropia. Porque a entropia é desordem, só tem um caminho único, é mão única. Quando a explosão do carro ele queima o combustível, você não consegue pegar aquele combustível que foi embora e botar de novo para o carro. Entendeu? Sim, entendi. Nesse caso, é um processo de entropia. Tem entalpia? Tem, só que para uma direção só. Tem entropia? Tem. Tá? Entendi. Tem um filme que é Tenente, acho que é Tenente, um filme, que fala sobre entropia. É muito legal, é um filme de ficção científica, maneiraço, muito caro, por sinal, assim, a produção dele, vale ver. Tenente. Tem na Netflix. Se não tem na Netflix, é na HBO. Mas tem também no YouTube também. Tenente, é muito bom. Bota no YouTube, só por curiosidade. É uma parada muito louca, mas é muito maneiro. Aí, Tenet, né? T-E-N-E-T. A gente fala, é uma palavra que ela de trás para frente, de frente para trás, ela é a mesma coisa. Tenente, acho que é isso. T-E-N-E-T, Tenet. Isso. Tenente. Acho que alguém já viu esse filme. É um filme que tem um negão que ele até trabalha no... Peraí, estou tentando buscar aqui para ver qual é o filme aqui. Filme. Acho que é Tenet. Deixa eu ver se esse filme aqui mesmo. Coloquei no chat aí, ó. Tenet, o nome do filme. Na HBO, tem no YouTube, tem na Google Play, tem na Amazon Prime. É Tenet. Tem até ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu abro um pedacinho dele. Espera aí, vou compartilhar com vocês, vale a pena. Estão vendo aí? Conseguem ver ele aberto? Deixa eu só ver se está compartilhado o som. Vê se consegue ouvir o som. Estão ouvindo? Sim. Show. One of these bullets is like us. Olha o detalhe. One of these bullets is like us. Ela Traveling tá mandando forwards ele through atirar a time. bala, né? The other one's going backwards. Can you tell which is which? How São about duas balas. Tem uma que é desse universo paralelo e tem outra que é normal. Mas
Um monte de coisa. Why does it feel so strange? You're not shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Às vezes a gente tirar a bala volta, entendeu? Entropia. Você tem entropia que vai existir. Vai existir um sistema que vai ter uma entropia. A entropia é contrária, inversa. Who's the American? He seems nice. I invited him to the dinner. Good with fists for a diplomat. There are people in the future who need us. You got something. Not gonna like it. Time isn't the problem. Getting out alive is the problem. You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door. Well, I'm going, so any tips will be welcome. When you exit the airlock, take a moment to orient yourself. You may experience distortions in your vision and hearing. What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. You want to crash a plane? Well, how big a plane? Tenente, muito bom. Vale a pena. Recomendo vocês assistirem. Show. Enfim, só para não... Aí nós chegamos aqui à parte da primeira lei da termodinâmica, sistema fechado, né? Onde temos aqui que a variação de energia é energia final menos inicial. Quando o sistema realiza trabalho, o sistema está realizando trabalho, tá? Ou seja, está fazendo o êmbolo subir. Aí o trabalho é positivo. Quando o trabalho é negativo, quando o sistema sofre trabalho, então ele alguma coisa está forçando o êmbolo descer, por exemplo, tá? Então, o sistema sofre trabalho negativo. O sistema realiza trabalho é positivo. Então, com relação ao calor, se o sistema recebe calor é positivo. Se o sistema perde calor, ele é negativo. Fica com isso na memória, porque os enunciados, eles dizem o que está acontecendo, mas o sinal ele não fala. O sinal vai ser positivo ou negativo. Você tem que estar com isso na cabeça, senão dá merda. Tá? E aí chegamos à equação geral da primeira lei da termodinâmica, onde quantidade de calor é o trabalho mais a energia interna. Tá? Aí você tem lá, enfim, a brincadeirinha com relação a essas questões. A gente já vê isso um pouco mais à frente. Ó, quando a temperatura for igual, a energia interna é zero. Quando a temperatura for positiva, a variação da temperatura for positiva, a energia interna é positiva. Quando a energia interna for negativa, a temperatura for negativa, a energia interna é negativa. A energia interna acompanha a temperatura, se vocês perceberam isso. Tá? Aí aqui um exemplo da panela de pressão, quando está aberta e tal. Tá? Aí quando você tem a panela de pressão fechada, você aumenta, a quantidade de energia dentro do sistema e, obviamente, a temperatura aumenta.
e a temperatura aumenta, você tem uma temperatura maior. A panela aberta, você chega a 100 graus no máximo, tá? De temperatura de ebulição. E já a panela fechada, você consegue chegar a 180 graus. Por isso que o alimento se cozinha muito mais rápido e sem queimar, né, na panela de pressão do que numa panela comum aberta. Até para fazer aquela pipoca do saquinho vermelhinho, você utiliza pressão, tá? É bem legal. Se quem já viu, um processo bem maneiro. Aqui mostrando que quando o êmbolo se desloca uma certa distância, logo, se ele desloca uma distância e é aplicada uma força nele, esse trabalho aqui, ele também é um trabalho aplicado sobre uma força. Então, força vezes distância, trabalho. Só que força é pressão vezes área, né? Então, ele pode brincar aqui. Então, trabalho é igual a pressão vezes área vezes a distância. Só que área vezes a distância... Eita, pulei. Área vezes a distância é trabalho. Área vezes a distância é variação de volume, para esse caso. Tá? Ou seja, então, trabalho é pressão vezes a variação de volume. Você pode usar trabalho tanto como força vezes a distância, quanto pressão vezes variação de volume. E aí, semana que vem, a gente vamos acompanhar esses exercícios aqui. Tá? A semana que vem, basicamente, é exercício. A parte teórica, mais aprofundada da disciplina, já matei. Tá bom? É isso, jovens. Um beijo, um queijo. Nos vemos next week. Ok? Beleza, Quem está professor. doente falou pra caramba, hein, Everton? Oi? Você não estava doente, cara? Não estava onde? Você não estava doente? Tava e meu pé tá doendo pra caralho. Assim, minha perna tá pulsando. Parece que meu coração tá nas pernas aqui. Eu era para estar com a perna para cima. Tá Mas enfim, não, mas agora... Tô não sentado, era tô para estar dobrada. dando aula. Você está inventando, hein, Everton? Mas vocês não viram isso, vocês não sabem disso, porque isso aqui era apenas uma conversa, um bate-papo aleatório, isso não foi uma aula. Tá? A gente só estava conversando. Então, guarda aí. Um abraço. Eu vou estar mandando esse material para vocês. Você, tá, meu amigo? Obrigado, valeu. Eu vou estar mandando esse material para vocês. Até amanhã. Everton, tá bom? só uma perguntinha, meu amigo.